Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Vídeo de hoje, vídeo de sábado, dia que a gente fala sobre alguma questão macroeconômica e hoje a gente vai continuar com a questão daquela proteção que a gente falou na semana passada. Semana passada a gente mostrou que era importante ter proteção nesse momento no mercado, o que é completamente diferente de você pegar todos os ativos da tua carteira e vender, tá? Não confunda as coisas. E hoje eu vou mostrar aqui com dados reais por que isso é cada vez mais importante. Tá? Então a gente vai estudar a curva de juros do Brasil, vamos estudar a questão da Bolsa e vamos dar uma olhada aí o que está acontecendo no mercado hoje. Então curtam o vídeo, se inscrevam no canal, não esqueçam de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas saibam sobre esse material e que a gente aí possa subir também lá no YouTube. E enfim, depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, antes da gente começar o vídeo, queria lembrar para vocês que estamos nos últimos 2 dias da nossa última semana do Black Friday, que é exatamente essa da estratégia Checkmate, que você vai poder rentabilizar a carteira que a gente recomenda lá de ações com um valor maior, né? Você vai conseguir rentabilizar muito mais usando opções. Então não perca a promoção. A estratégia Checkmate que já está ainda mais remodelada, a gente tem mais coisas, tem operações estratégicas junto e no futuro ela vai custar muito mais do que isso. Então quer dizer, a gente está oferecendo 20% de desconto sobre o valor de hoje, mas provavelmente 50% de desconto sobre o valor futuro. Então não perca a chance, clica aqui embaixo e saiba mais sobre a estratégia Checkmate. A gente vai fazer uma live amanhã também, domingo, às 3 horas da tarde, para explicar um pouco mais se surgirem ainda algumas dúvidas. Bom, primeira coisa que a gente tem que falar sobre o assunto do vídeo de hoje é o seguinte. Muitas pessoas estão aí preocupadas com o que vai acontecer com a taxa de juros, será que vai subir, será que não vai subir? E essa inflação, será que fica, será que não fica? O que importa é o que o mercado enxerga. Tá? E isso é que precifica as ações de forma geral. Então, se vocês olharem aqui, ó, nessa tabela aqui, que é tirada do próprio gráfico, do próprio site da Ambima, vocês vão ver uma coisa que é interessante. Aqui, nessa coluna, a gente tem a taxa de juros do IPCA, dos títulos públicos IPCA. E aqui a gente tem título público pré-fixado. Tá? E aqui a gente tem a divisão de um pelo outro, com uma fórmula que não é exatamente uma divisão simples, que eu ensino lá no curso de Geração de Renda, mas não tem a ver com o vídeo de hoje. Então, o que a gente tem aqui? Qual é a grande questão? Quando a gente pega aqui períodos de a partir de 2 anos, o vértice de 504 dias, por exemplo, a gente já percebe que o mercado já está precificando uma inflação média de 4,5%. Tá? Então, o mercado já está precificando isso. Se você olhasse isso há 3 meses atrás, você ia ver aqui 3,5%. Então, uma coisa que você tem que estar já na tua cabeça, tá, é que o seguinte, não importa o que está lá no Boletim Focus, não importa nada além disso. O que importa é o seguinte, para o mercado, a inflação vai ser 4,5% já precificada como a inflação média dos próximos anos. Se você acredita, até como eu, que a inflação não vai ser tão alta assim, porque o Brasil vai acabar subindo os juros em algum momento, se você acredita nisso, você deveria comprar, por exemplo, títulos pré-fixados, porque você vai ganhar na queda. E é isso que aconteceu agora nesse último mês. Se a gente olhar aqui, esse aqui é o pré-fixado 2026, por exemplo, você olhando esse pré-fixado, você vai ver que ele tinha uma taxa de 6,67% em 2020, em agosto de 2020, chegou a cair para 6,40%. Tá? Mais recentemente ele chegou a estar 7,08 aqui numa mínima de 9 de novembro e agora ele está em 7,63. Então a gente está falando que esse título subiu em menos de 3 meses de 6,40 para 7,63. Em compensação, quando a gente vem aqui para o título IPCA 2035, por exemplo, tá? Infelizmente a gente não tem um título aqui 2026, a gente até tem, vamos dar uma olhada no 2026.
como é que ele ficaria? Né, para que aí a gente calcula o pré-2026 com o IPCA 2026 sem juros. A gente tem um movimento similar, 2,52 caindo para 2,34 e agora em 3,03. Então, qual é a grande questão? Aqui no pré-fixado, a gente saiu de 6,40 para 7,63, um aumento de 1,23. E agora a gente teve um aumento aqui de 2,34 para 3,03, um aumento de 0,70 ou 0,69. Então, quer dizer, essa diferença de 0,53 que tem aqui entre os dois significa que o mercado jogou para cima a inflação implícita. Então, hoje eu acredito que você tenha algum ganho aqui na curva pré-fixada, principalmente nas mais longas, e a gente percebe essa situação aqui quando a gente vai no relatório de dívida pública, que aparecia lá atrás ainda em setembro. Infelizmente, é o último que a gente tem. A gente vê aqui, setembro, a gente vê o Brasil piorando o risco dele, aumentando aqui essa curva de juros futuro. Né? O Brasil tinha piorado 16%, o risco Brasil em 249 pontos. Quando a gente vinha aqui para o meio de outubro, né, que eles já tinham alguma visão, caiu para 211. E agora subiu de novo, né? A gente pode ver aqui que os vértices aqui de 5 anos mais ou menos estavam alguma coisa em torno de 7,2, 7,3, a gente viu que eles subiram nesse período agora, foi o que a gente mostrou agora há pouco. Eles têm taxas similares com aquelas do Tesouro Direto. Então, por que eu estou fazendo toda essa explicação? O mercado já está percebendo na renda fixa e em fundos imobiliários um crescimento do risco no Brasil. E por que está tendo esse crescimento do risco no Brasil? O principal motivo é porque o Congresso não consegue votar nem a lei de diretrizes orçamentárias e nem a lei de orçamento anual para o ano que vem. E você ter um orçamento, né, pronto, ele é importante para que o governo saiba quais são os gastos que ele vai poder fazer no ano que vem. Caso contrário, o orçamento fica engessado. Ele já fica engessado, né, mas ele fica preso, na verdade, não é nem engessado. O governo ele não pode gastar única e exclusivamente porque o Congresso não aprovou. Né? E aí vai acabar tendo falta de dinheiro para várias obras, você vai ver obras paradas, você vai ver alguns gastos que não são prioritários que o governo não vai poder fazer o pagamento, senão o próprio presidente poderia sofrer impeachment, por exemplo. Tá? Então esse é um ponto muito importante. Então enquanto tiver essa disputa política ali dentro do Congresso sem votar o orçamento, provavelmente ele vai ser votado a toque de caixa lá perto do Natal ou do Ano Novo. Então, normalmente, quando você não tem muito debate, o orçamento não é um bom orçamento votado, você acaba aprovando várias emendas que aumentam gastos e qualquer coisa do gênero. Quando você tem uma situação dessa, é muito complexo, tá? E o Brasil não está em uma situação boa financeiramente para ter uma complexidade dessa na aprovação do orçamento. Por quê? Porque esse mesmo Congresso, ano que vem, vai ter que aprovar algumas reformas, porque o déficit da proposta que o governo mandou é um déficit superior a 200 bilhões de reais, que supere muito aquele déficit que o Brasil tinha lá em 2016, 2017, 2018. Então, é longe de ser uma situação confortável a do Brasil hoje. E aí, o que aconteceu com a Bolsa? A Bolsa, na contramão, principalmente puxada pelo mercado externo, né, pelos investidores estrangeiros, a gente viu uma Bolsa nesse último mês subindo aqui, de 101 mil pontos para 109 mil, e se você pegar da mínima, 93.700 para 109.700, né, quando deveria ser o contrário, quando você aumenta o risco, você reduz o retorno, né? Você reduz o valor dos ativos de renda variável, os ativos de risco, porque aí esses ativos de risco reduzindo de valor, eles aumentam a proporção de retorno deles. Os retornos de risco, eles têm uma taxa livre de risco mais uma taxa do próprio risco do ativo, a taxa que você pode se dar mal ou se dar bem, né? Por isso que a gente fala que a gente não tem garantia em bolsa. E por que isso está acontecendo? Principalmente por causa do investidor estrangeiro, né? A gente vê aqui que em dólar ela subiu muito mais, a Bolsa Brasileira. Subiu aqui em torno de 25% no total. Tá? Eu não tinha preparado aqui para esse vídeo, mas eu acho que dá para a gente botar aqui. Vamos botar no Google, participação de investidores
B3. E vocês vão dar uma olhada aqui, ó, participação dos investidores, vocês vão ver o acumulado que eles tiveram nesse ano, que aí vai em linha com aquilo que a gente falou há 2 semanas atrás. Tá? Então, a gente clicando aqui no volume total acumulado, vai abrir uma planilha Excel que vai mostrar exatamente isso e que eu postei lá no Instagram também. Se você não conhece o nosso Instagram, @dica de hoje -7. A gente postou lá. Naquela época, naquele dia, estava com 225 bilhões de vendas e 251 bilhões de compras. Quer dizer, uma entrada de capital de 26 bilhões. Agora eu não lembro se foi no Instagram ou se foi no Twitter que eu coloquei. Olha só, agora como é que a gente está aqui? A gente está de compras 265 bilhões de reais e a gente está de venda 238 bilhões. Então quer dizer, aquele 26 bilhões já aumentou para 27 bilhões aqui. Vou tentar deixar maior para vocês poderem observar. Então o investidor estrangeiro que compra em dólar está achando a bolsa barata. Né? Agora, a gente sabe que o risco Brasil subiu também, então a gente não pode ser bobo, tá? A gente precisa entender essa situação e se o governo não aprovar algumas reformas para o ano que vem, a gente tem um ano difícil. Lembra que todo mundo já está prevendo o crescimento do PIB aí 4%, coisa do gênero. A gente tem uma parte do crescimento que é puxada com relação a esse ano. A gente está tendo uma indústria que está tendo dificuldade de pegar matéria-prima, de manter estoques em níveis aceitáveis. Isso tudo vai trazer inflação e deve trazer uma redução do PIB também. Então, tomem um certo cuidado e não deixem de seguir lá o que a gente fala nos relatórios, porque a gente... Hoje está parecendo que eu estou aqui mais pessimista, mas isso não significa vender todas as ações. Tá? Lembrando a vocês que a gente está na nossa última semana de Black Friday, essa semana é da estratégia Checkmate. A estratégia Checkmate, independente da ação subir ou cair, você vai rentabilizando com opções, então... Enfim, ela independe do mercado, você tem estratégias para ganhar na baixa e estratégias para ganhar na alta, você pode ir rentabilizando sempre. Nossas estratégias, a maioria delas a gente foca em trazer rendimento para o cliente, não é tanto em fazer proteção. E qual é o nosso racional? Se o cliente ele vai rentabilizando, ele vai juntando esse dinheiro, na hora que a gente tiver promoção realmente na bolsa, ele tem dinheiro para poder aportar mais. Tá? Bom, gente, é isso. Quem quiser aproveitar, o link vai estar aqui embaixo, tá? Quem ainda tiver dúvidas, a gente vai ter uma última live derradeira amanhã às 3 horas da tarde no domingo, mas lembra que a promoção vai até domingo meia-noite, então se você não aproveitar até domingo meia-noite, ainda vai ser um preço muito bom, que é o preço normal, mas sem o desconto do Black Friday. Abraço a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.